Ilustre desembargador relator João Pazini Neto, o qual cumprimento estendendo-os aos demais julgadores. Ínclito membro do Ministério Público, nobres causídicos e estagiários aqui presentes, minhas mais cordiais congratulações. A demanda vertente trata de ação combinatória de obrigação de fazer com o pedido de tutela provisória de urgência inaudita altera pars para condenar a apelante à cobertura contratual integral para a realização dos exames de PET-CT, tomando definitiva a tutela concedida. Condenar a suplicante à cobertura integral da cirurgia de lobectomia inferior direito por cirurgia robótica, incluindo o pagamento da equipe médica, internação, sala cirúrgica e todas as demais despesas inerentes ao procedimento mediante pagamento através de cobertura contratual, de acordo com a tabela de pagamentos do réu, não havendo previsão na tabela de alguns procedimentos, inclusive cirurgia robótica, o réu deverá efetuar o pagamento pelo valor particular, de acordo com notas emitidas pelo hospital onde ocorreu a internação. Hoje, ilustres ouvintes, vocês entenderão porque uma decisão judicial no âmbito desta nova seara jurídica, que é o direito médico e da saúde, não pode, em hipótese alguma, ser engessada. Advogados, defensores públicos, promotores de justiça devem perseguir aficionadamente a decisão judicial aberta para toda e qualquer demanda em direito médico e da saúde, pelos motivos jurídicos e clínicos que passamos a expor e que se amoldam perfeitamente ao caso aqui guerreado para a manutenção da respeitável sentença em sua integralidade, como medida de justiça. A paciente ora apelante, em consulta de rotina com seu médico de confiança, foi por ele suspeitado em exame clínico, obedecendo o raciocínio clínico, por meio das etapas de estudo nosológico da doença, anamnese, exames físicos, sumário de problemas, hipótese diagnóstica, condutas propedêuticas, diagnóstico, conduta terapêutica, que a então enferma estava, à época, com câncer de pulmão. Ocorre que a referida hipótese diagnóstica só poderia ter sido confirmada, como foi, por meio do exame de PET-scan, PET-CT, vulgarmente conhecido como PET-scan, que, para quem não sabe, é quando o paciente recebe por via endovenosa um contraste colorido para identificar se há pontos de neoplasia em seus organismos. Este nobre relator foi o pedido principal que havia sido negado de forma administrativa pela apelante. Requisemos naquela oportunidade a tutela antecipada de urgência adimplida com os custos pela operadora, a fim de dar prosseguimento às condutas do médico e adoções de manejos terapêuticos, se, caso futuro, pelo médico de confiança da recorrida, fosse necessário. Portanto, podemos fazer aqui uma analogia ao direito das obrigações, dos direitos reais, previstas no Código Civil e na doutrina civilista, de que o pedido do exame de imagem PET-CT seja a obrigação principal. Ocorre que desta obrigação principal surgiu, no caso em comento, outras obrigações acessórias, que no caso concreto foi a necessidade da realização do tratamento cirúrgico via robótica após o prognóstico positivo do câncer pulmonar in situ da apelada. Por isso, foi necessária a concessão pelo juiz VACO do deferimento da tutela incidental para o adimplemento da obrigação pela operadora de saúde para que a beneficiária, ora suplicada, pudesse, às expensas do primeiro, realizar o tratamento cirúrgico via robótica determinado pelo seu médico no relatório juntado aos autos digitais. Percebam
que o tratamento cirúrgico, alusivamente, deve ser equiparado a uma obrigação acessória, decorrente do pedido ou obrigação principal diagnóstico de imagem, PET-CT. Portanto, não só essa, mas todas as obrigações acessórias decorrentes deste pedido principal devem acompanhá-lo. Ou seja, estamos diante da matéria civilista das obrigações propter rem, qual seja, as obrigações acessórias acompanham a principal. Dessa forma, no caso em comento, podemos afirmar que após o diagnóstico da patologia, obrigação principal, tudo que ali adveio, como tratamento cirúrgico, necessidade de realizações de fisioterapia motora e respiratória, traduzida aqui por reabilitação ou como reabilitação pós-operatória, utilização de quimioterápicos profiláticos por 5 anos para prevenção de recidivas, e se da piora prognóstica a necessidade da implantação de home care, todas essas são obrigações acessórias que acompanham o pedido principal. Por isso, afirmamos que, se a cada novo pedido, pelo surgimento da melhora ou piora prognóstica clínica de um enfermo que tem seus direitos negados pela operadora de plano de saúde, tiver que ingressar com um novo processo de conhecimento, isso inviabilizará os tratamentos e efetividade do acesso à saúde. Bastando em sentido contrário, uma mera protocolização dos pedidos acessórios em fase de cumprimento de sentença para se buscar justamente, diretamente na fase executória do instrumento processual, dando mais agilidade ao feito, diminuindo-se, portanto, a demora que, nesses casos, põe cabo ao resultado útil do processo. Portanto, quando um juiz concede uma sentença ou uma medida liminar aberta, fundamentando em suas decisões que qualquer novo pedido realizado no curso da fase de conhecimento e no pós-trânsito julgado, que conversem com o pedido principal, isto ajudará sobremaneira para que os representantes processuais do paciente enfermo possam acionar o réu direto na fase executória em sede de cumprimento definitivo ou provisório, para fazer valer o direito a esta nova obrigação acessória, que deve acompanhar a que foi requerida anteriormente na vestibular. Nobres julgadores, o doutrinador professor Benedito Macedo, mestre em Ciências da Saúde, perito judicial farmacêutico desta Egrégia Corte, especialista em Direito da Saúde, nos ensina em sua célebre obra Mentoria para Advogados em Home Care, atuando pelo paciente, da editora Amazon 2020, que as obrigações principais requeridas processualmente no âmbito do direito material da saúde possuem natureza jurídico-clínica cogente e presente. Cogente porque, em sua esmagadora maioria, esta obrigação principal está no arcabouço de uma urgência de acesso ao direito, traduzidas por uma necessidade de obtenção de um diagnóstico, de uma cirurgia, tratamento medicamentoso, utilização de uma OPME, dentre outros. Significa que aquilo que é racionalmente necessário ao paciente, constante naquela obrigação principal a ser adimplida pela operadora de saúde ou ente público, devem ser integralmente cumpridas, mesmo que o polo passivo tenha argumentos contrários diante de um fato, pois o bem da vida, que pode ser aviltado com a demora da efetividade ao jurisdicionado, é direito de primeira geração e se sobrepõe às questões outras, como aqui notamos neste caso, a questão financeira para o pagamento dos procedimentos requeridos pela operadora. Ainda, seguindo nesta toada, o eminente doutrinador aqui citado imputa as obrigações principais requeridas processualmente na judicialização do direito à saúde, tendo sua natureza dilatória presente, devido ao fato de não sendo possível sua concessão rápida e inequívoca. Esta obrigação se desnaturar ao longo da marcha processual, pela morosidade da marcha instrumental ou pela piora prognóstica do enfermo, promovendo desta forma risco ao resultado útil do processo,
como resultado morte do requerente. E a partir deste ponto é que afirmamos que dos pedidos ou obrigações principais podem surgir ao longo da marcha instrumental ou nos pós-trânsito em julgado desta, surgir as obrigações acessórias que acompanham ou devem acompanhar a primeira na modalidade propter rem. Desta maneira, o professor Benedito Macedo indica que essas obrigações acessórias estão contidas no bojo Instituto Clínico do Prognóstico de um Paciente. E este Instituto Clínico do Prognóstico de um Paciente está adstrito às obrigações acessórias, que podem ou não se concretizarem num período dilatório futuro. Ou seja, caso o paciente tenha uma piora prognóstica, novas obrigações surgirão. Por exemplo, para o controle ou tratamento de uma nova comorbidade oriunda da doença principal de base. Bem como, por outra borda, um prognóstico positivo pode, até mesmo, mitigar o que havia sido requerido como obrigação principal. E aqui trazemos como exemplo um caso de home care, de um paciente que conseguiu uma medida liminar para ter assistência de enfermagem 24 horas, mas que ao longo do processo, dado a melhora do seu quadro clínico, sua assistência de serviço de enfermagem foi reduzida para 6 horas. Vejam, doutos julgadores, que pela construção jurídica e clínica aqui nesta oportunidade ministradas a vossas excelências, são as fundações para a edificação da tese da decisão judicial aberta do direito da saúde, que devem ser aduzidas pela advocacia em seus processos e aplicadas pelo magistrado para fundamentar suas decisões. Em tese, não visa, como notamos pelos argumentos e exemplos aqui elencados, não visa somente essa tese beneficiar os pacientes, que, na sua maioria, são o polo ativo dessas demandas, mas visa também, esta tese, onerar tanto quanto seja possível ao pagamento de custos em saúde pelos demandados, pelo polo passivo dessas demandas, entes públicos e operadoras de saúde. Nos casos em que o paciente melhore e seu prognóstico, seu quadro clínico, poderá, nestes termos, o polo passivo também ingressar incidentalmente ou ao longo do processo de conhecimento para requerer a supressão de alguns dos pedidos da obrigação principal que no momento atual não teriam mais a razão de existir, tendo, com isso, diminuição nos seus custos gerais ao tratamento. Por isso, deixamos claro nesta oportunidade que a aplicação da tese da decisão judicial aberta pelos polos ativos e passivos das demandas em saúde e a ratificação desta tese pelos julgadores de primeiro, segundo e terceiro graus privilegiam os princípios da economia processual, que é uma diretriz fundamental no sistema jurídico que visa a otimização e a eficácia do processo judicial. Este princípio determina que as partes e o próprio juiz devem buscar realizar os atos processuais de forma simples, sem excessos ou repetições desnecessárias, a fim de evitar desperdícios de tempos e recursos. Assim, a economia processual busca garantir que o processo seja conduzido de maneira célere, sem prejuízo de ampla defesa e do contraditório, promovendo a rápida solução das controvérsias apresentadas em juízo. Desta forma, a busca pela economia dos atos processuais contribui para a eficácia da prestação jurisdicional e pela a garantia do acesso à justiça de forma mais eficiente. Também a tese da decisão judicial aberta privilegia a boa-fé e a lealdade processual. São fundamentos no âmbito do direito processual orientam o comportamento das partes e demais sujeitos envolvidos no processo. A boa-fé processual se refere a uma conduta honesta e íntegra. Por tudo exposto, até aqui, trazendo a ótica microscópica deste recurso de apelação, insta informar que em algum momento da marcha processual de primeiro grau, a medida liminar foi revogada pelo recurso de agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde, com justificativa do Tribunal Bandeirante, calcada na então tese fixada pelo STJ da taxatividade mitigada do rol da ANS. Ocorre que ao longo do processo foi sancionada pelo presidente da República a Lei 14.454 de 22, que atribuiu ao referido rol
natureza exemplificativa, derrogando dessa forma a tese anteriormente fixada pela Colém da Corte Superior, o que deu aso ao juiz Acó confirmar a sentença, a medida liminar que havia sido revogada, fundamentando sua decisão justamente nesta lei, que é a que vigora até os dias de hoje. Portanto, nobres julgadores, a tese da taxatividade mitigada para os dias de hoje e para este processo não devem ser levadas a cabo. A Lei 14.454 de 22 prestigiou ainda mais a súmula 102 do TJSP, que há muito vem atribuindo como abusividade as negativas das operadoras de saúde que alegam não cumprimento de obrigações não constantes do rol da ANS. Sobre o procedimento da cirurgia via robótica determinado pelo médico de confiança da autora, em detrimento da videoscopia tradicional ao emprego da cirurgia de lobectomia, temos o seguinte a dizer. A Lei 14.454 de 22, no artigo 10, parágrafo 3, incisos 1 e 2, nos ensina que procedimentos que não constem da lista de eventos e procedimentos da ANS devem ser cobertos em caráter excepcional, obedecendo-se às excepcionalidades previstas naquela lei. E por isso que o médico da apelada optou por esse tipo de cirurgia, pois como consta em seu relatório médico e outros documentos médicos juntados pela suplicada, a videoscopia tradicional para uma paciente com mais de 75 anos de idade, como o caso da senhora fulana de tal, portadora de diversos tipos de comorbidade, colocaria em risco sua vida devido ao fato deste procedimento ser extremamente invasivo, diferentemente da cirurgia via robótica, proporcionando uma recuperação pós-cirúrgica, que poderia levá-la a óbito. Doutor relator, mesmo realizando o procedimento cirúrgico com auxílio da robótica, a paciente permaneceu como consta dos prontuários médicos que podem a qualquer tempo serem solicitados junto ao hospital X, no bairro X, por mais de meses em recuperação na UTI, tendo tido choque séptico que quase a levou à morte. Imaginem vossas excelências se a paciente tivesse feito a cirurgia convencional como queria a apelante. Até hoje, a dívida junto ao hospital não foi paga. O hospital, de forma certeira, vem cobrando os débitos do filho da recorrida. Porém, estão cobrando da pessoa diversa. Quem deve depositar os valores requeridos pelo hospital X, direto na conta bancária deste, é a apelante, que sucumbiu no processo de primeiro grau em sentença que agora requerem a reforma de forma injustificada pelos motivos aqui fartamente elencados. Portanto, sem querer nos alongarmos muito, requeremos nesta oportunidade que a sentença aqui guerreada seja mantida pelos seus próprios fundamentos e que, se for o entendimento desta Igreja Corte, subsidiariamente, que os valores de honorários sucumbenciais sejam majorados como medida da mais lídima justiça.